Bom dia a todos. Me chamo André, sou procurador jurídico aqui da Câmara e eu fui convidado a tecer comentários sobre o projeto de lei 007 de 2024, que dispõe sobre a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2025. Só que antes de comentar sobre o projeto de lei, é preciso a gente ter um entendimento sobre o que significa LDO. Sabemos que para realizar é preciso planejar. E que no caso do orçamento público, o governo, ou seja, o poder executivo, que a gente está falando do município, ele trabalha com um planejamento de médio prazo, chamado de PPA, que é o Plano Plurianual, na onde são definidas as prioridades do município no período de 4 anos. Mas antes de fazer o orçamento de cada ano, o governo ele prepara e encaminha para ser discutido na Câmara Municipal a Lei de Diretrizes Orçamentárias, conhecida como LDO, sendo que é na LDO, nessa lei, que diz como deverá ser feito o orçamento anual e quais são os gastos mais importantes naquele período. Sabemos que no PPA, no Plano Plurianual, estão definidos as grandes prioridades do governo no período de 4 anos. Contudo, esse planejamento ele precisa ser ajustado a cada ano de acordo com as metas do governo para o ano seguinte. Desse modo, podemos dizer que é na LDO que diz quais são as despesas mais importantes do governo, que deve fazer a cada ano. Por isso, podemos dizer que é na LDO que faz a ligação entre o plano estratégico de médio prazo, que é estabelecido no PPA, com o plano operacional de curto prazo, que é estabelecido pela LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Essa Lei Orçamentária Anual, ela define quais serão os programas e ações para cada área de governo, como saúde, educação, segurança. E cada uma dessas áreas tem os seus programas e ações orçamentárias, tendo no orçamento as suas programações de gastos, na qual terá uma estimativa de arrecadação para pagamento das despesas do ano seguinte, como as receitas para aquele ano, vindo principalmente da cobrança de tributo. Além de definir quais são as prioridades que deverão estar no orçamento anual, a LDO ela traz uma série de regras para elaborar, organizar e executar o orçamento público, bem como de orientar os gastos e as receitas do município, de modo que o Poder Executivo possa elaborar uma meta e as prioridades para o próximo ano. Essas metas definem para onde vai e como será utilizado o dinheiro arrecadado pelo município, tendo uma estimativa de receitas e despesas para ter um equilíbrio orçamentário, ou seja, diretrizes essas que serão utilizadas para a construção desse orçamento, a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que durante o período de tramitação, os vereadores podem propor emendas à LDO, e sendo uma vez aprovada, o município já começa a se organizar para colocar em prática as definições orçamentárias previstas. Então, referente ao projeto de lei 007 de 2024, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o ano de 2025, a gente tem aqui que ficam estabelecidos que, para a elaboração do orçamento do município para o exercício de 2025, elas estabelecem as receitas e as despesas da administração direta e indireta e dos fundos de seguridade social, que é o INSS, compreendendo as metas fiscais, as prioridades da administração municipal, a estrutura dos orçamentos, as diretrizes para a elaboração do orçamento do município, as diretrizes sobre a dívida pública municipal, as disposições sobre gastos com despesas com pessoal, as disposições sobre as alterações na legislação tributária e as disposições gerais. Desse modo, a lei orçamentária abrangerá as entidades da administração direta, indireta, fundações, fundos que recebem orçamentos fiscal e da Seguridade Social. Um ponto importante aqui no projeto de lei 007 de 2024 é sobre essas despesas com o pessoal, que é bastante debatido aqui na Câmara, né? Só vou abrir aqui na parte que fala aqui do projeto de lei, para estar falando para vocês um pouquinho.
Deixa eu só achar aqui. Então, vamos lá. Sobre as disposições sobre as despesas com o pessoal, o Executivo e o Legislativo, mediante uma lei autorizativa, poderá, em 2025, criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreira, corrigir ou aumentar a remuneração de servidores, além de conceder vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso público ou caráter temporário na forma da lei. Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverão estar previstos na Lei de Orçamento para 2025. O Executivo, caso ele vai adotar medidas para reduzir as despesas com pessoais, caso ela ultrapassar os limites estabelecidos na LRF, que serão utilizados a eliminação de vantagens concedidas a servidores, a eliminação das despesas com horas extras, a exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão e demissão de servidores admitidos em caráter temporário. Eu acredito que seria isso aqui. Só mais um momentinho aqui. Então, o que eu posso explicar para vocês? Que a LDO, ela orienta a elaboração da LO, que é a Lei Orçamentária Anual, fixando as metas e prioridades da administração pública, ou seja, ela direciona para essa elaboração, que dispõe sobre as alterações na legislação, estabelece metas fiscais, riscos fiscais e os fatores que podem vir a afetar as contas públicas. A LDO está integrada a um processo que começa com o plano plurianual e segue com a Lei Orçamentária Anual, de acordo com os requisitos estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, nesse contexto, podemos dizer que a atual estrutura da LDO permite a sua utilização como um instrumento de gestão das finanças públicas, sendo um veículo de informação sobre a origem de receitas e a destinação de recursos públicos a serem avaliados pelo Legislativo e pela sociedade em geral. Seria isso. Alguém tem alguma pergunta? Não? Então eu convido o Paulo a vir aqui explicar sobre a prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2024. Bom dia aos ilustres vereadores, presidente da Câmara, Odinda, Elias César, Renato, Marcos e Capocci, ao meu colega contador da Câmara, Eduardo, ao Luiz, presidente do Conselho, a Sônia, aos demais aqui presentes, ao doutor. Nesse momento, a gente vai fazer uma apresentação do primeiro quadrimestre a nível de município, o que ele arrecada, o que ele tem de despesa, as despesas administrativas e as despesas separadas pela educação e pela saúde. Então, em termos de percentuais, como foi colocado aqui pela saúde, lá naqueles 30,18%, está incluído os valores das transferências federais. Do recurso que é específico para um município, vai dar um percentual menor, que é o percentual que o município, na questão da saúde, ele obrigatoriamente, de tudo aquilo que ele arrecada de recursos de transferências estaduais, transferências federais e arrecadação do município, IPTU, ITBI, ele tem prestação de serviço, ele tem que aplicar 15% no mínimo, assim como a educação, que é de 25%.
Ali nós temos que fazer as apresentações em maio, como estamos fazendo hoje, setembro e fevereiro do ano seguinte. Pode passar. Os valores que nós vamos apresentar aqui é de janeiro a abril de 2024. As receitas. As receitas tributárias, impostos, taxas e contribuição de melhoria são as receitas municipais, de uma previsão de 1.545.000, já arrecadou no primeiro quadrimestre 1.497.618,60. Receitas de contribuição, tinha uma previsão de 55.000, arrecadou 202.631,45. Receita patrimonial, 267.069,61, arrecadou 111.620,86. Receita de serviço, 18.650,93, 4.963,67 arrecadado. As transferências correntes, que aí eu coloquei para vocês, que é as transferências estadual e as federais. De 20.261.000, arrecadou 9.861.896,35. Outras receitas correntes ainda não arrecadou nenhum recurso. Essas outras receitas correntes são as receitas que, porventura, for arrecadado e ela não se enquadra nas anteriores. Aí ela é lançada em outras receitas correntes e redistribuído por cada tipo de receita. Então, a previsão de receitas correntes para 2024, de 22.847.000, arrecadou 11.678.730,93. Então, o município de Itambé já arrecadou um pouquinho mais do que 50% do que veio da previsão, né? E do que o município realmente recebeu. As receitas de capital, nas transferências de capital ali, um recurso que vem para a saúde, para a educação, que ele tem uma destinação para capital. Então foi de 8.304.000, inclusive ali tem uma previsão nesses 8 milhões de algum recurso de convênio, de operação de crédito, que vai estar logo em seguida, mas especificamente ali seria transferências estadual e transferências federal. E essas transferências estadual, esse ano, por ser um ano político, tem que haver essas transferências até o mês de agosto, no máximo vai entrar recurso, poderá entrar recurso. Depois desse período, o governo federal e o governo estadual não podem fazer transferência. A não ser que essa transferência ela já foi assinada pelo Executivo com data anterior ao período eleitoral. Então, de 8.304.000, arrecadou 20.181. Alienação de bens tem uma previsão de 13.515,93, não arrecadou nada, e de operação de crédito, uma previsão de 3.019. Também não arrecadou nenhuma, não foi feito nenhuma operação de crédito. Então, nas transferências de capital, a previsão de 11.337.000, arrecadou 20.183. O orçamento geral para 2024 de 34.185, com as transferências correntes e a de capital, arrecadou 11.698.912. As despesas. Aí nós vamos ter as despesas do Executivo na primeira transparência ali, e em seguida do Legislativo Municipal. A despesa de pessoal, a previsão 19.577.000. Teve já a despesa nos 4 meses
de 5.632.711. Juros e encargos da dívida, não tem nenhuma operação de crédito em andamento e não tem nenhum outra dívida que a prefeitura, porventura, atrasasse que cobrasse algum juro desse atraso. Outras despesas correntes, de 12.352.000, houve 5.338.708 reais. Esse valor das despesas aqui dos 10.971 está aquele montante que foi apresentado pela saúde, ele está incluído nesse valor aí. Dos investimentos, tem uma previsão de 542 mil para gastar, foi gasto esse ano de 111.752,65. Esses investimentos aí, não especificamente de convênio que foram liberados, mas de recursos próprios que veio para o município para gastar. Amortização da dívida de 60 mil, teve umas parcelas de 22.351. Portanto, é só parcelamento, que é a prefeitura tem uma dívida com o INSS e está pagando essa dívida. Que nós temos a dívida fundada interna e a dívida que é a longo prazo. Então, nós estamos ali amortizando a de longo prazo. Reserva de contingência, 328.808. Essa reserva de contingência, em cima do valor orçado do orçamento, tem um percentual lá que nós temos na margem de 1%, deixar para um eventual gasto, como está acontecendo no Rio Grande do Sul, em relação à chuva, tem que ter essa reserva, a prefeitura, não só reserva em números, no papel, tem que ter essa reserva financeira em caixa para uma eventual situação que aconteça no município, ter o dinheiro para emergência para gastar. As despesas intra-orçamentadas, áreas, tem 45.101 de previsão, não gastou nada. Despesa intra-orçamentária são aquelas despesas que não estão previstas nos itens anteriores. O total geral das despesas para 2024, 32.925.390. Arrecadou 11.105.524. Esse total da despesa, ele está incluído a receita, as despesas correntes e as despesas de capital. Então, dá esse montante aí. O Legislativo Municipal, a previsão para 2024 é de ter uma receita de 1.260.000, uma despesa, perdão, de 1.260.000 e teve uma despesa de 315.142 nesses 4 meses. Pode passar. A disponibilidade financeira do município em 30/4 desse exercício, no banco conta corrente, que é recursos livres, que não é vinculado a nenhum na saúde, não é vinculado na educação, ele não tem uma vinculação disponível, de 2.499.326. Vocês vão verificar que lá dentro da dívida vai ter um montante lá em torno de 700 e poucos mil reais, que é a folha de pagamento que vai sair desses recursos. Bancos, contas vinculadas, 4.776.728. Esses bancos, contas vinculadas, aí são aqueles recursos que vêm para o município, ou aqueles recursos que o município é vinculado na saúde, na educação, eles estão ali, ele tem a destinação específica.
Então, o total que a prefeitura tinha em 30 de abril em caixa, entre contas movimento e contas vinculadas, 7.276.125. O que a gente tem a dizer com experiência própria? O município de Itambé está numa situação privilegiada. Ele tem recursos que pode superar algumas situações de queda de arrecadação que, com essa situação do Rio Grande do Sul, vai refletir nos demais estados e nos municípios a arrecadação. Legislativo municipal. Lá em vencimentos, vantagens fixas e obrigações patrimoniais, patronais, tem uma previsão orçada de R$1.070.000. E teve uma despesa empenhada e paga de R$281.928,45. Aquele saldo ali ainda é saldo que pode ser empenhado até o final do ano. Outras despesas correntes, tem uma previsão orçada de R$160.000 e teve já uma despesa nos 4 meses de R$33.214. Em equipamento e material permanente, R$30.000, não houve nenhuma despesa. O total do orçamento do Legislativo Municipal é de R$1.260.000. Já teve de despesa 315.142,61. Então, uma despesa ali de 944.857,39. O saldo em conta corrente e aplicado em aplicação de 104.857,39. Esse saldo aí, se ele em 31 de dezembro ele persistir esse valor, não fica na contabilidade, não fica no caixa da prefeitura. É da prefeitura, da Câmara, do Legislativo. Ele tem que ser devolvido ao Executivo. As metas fiscais são as dívidas. A dívida fundada interna, que é o parcelamento do INSS, ainda tem um saldo devedor de 355.246. Isso daí foi feito à época, se não me engano, foi feito por 20 anos o parcelamento dessa dívida, em 240 meses. Dívida flutuante é aquele restos a pagar que tem fornecedores que fornecem para a prefeitura, mas quando ele faz a licitação, quando ele emite a nota fiscal, emitiu a nota fiscal, aí é empenhado, aí ficou em restos a pagar. Se ele entregou a mercadoria, e lá em 2017, 21.420. 1.350. 2021, 2.500. 2023, 17.145. Então, esse valor aí, eles são de despesas que foram realizadas lá e o fornecedor até hoje não veio, não procurou para receber. Deve estar com bastante dinheiro em caixa. Consignados ali é 2024, não é 2023. O valor que é daquele que é descontado do servidor municipal na folha de pagamento, todas as despesas, todos os descontos, consignado que ele tem no banco, aí, como a folha de pagamento é feita até o 5º dia útil, que ele é a previsão legal, mas em todos os municípios, na maioria, eles são feitos até o final do mês. Já tem um acordo com os servidores. Pela legislação, seria até o 5º dia útil do mês seguinte. Então, tem de consignado 361.058. De fornecedores, daí eu coloquei lá dentro daqueles
7 milhões lá, então tem esse consignado e os fornecedores para pagar de 746.608. Então, o valor da dívida flutuante, ela estava em 30/4 de 1.150.082. Os índices legais, que serão saúde, educação e pessoal. Na educação, do total das receitas específicas que pode destinar os 25% para a educação, foi aplicado 3.037.102. Então, dos 25%, que é o limite mínimo, foi investido 32,71%. Então, quer dizer, 7,71% a mais daquilo que é obrigatório liberar. No Fundeb, todo o recurso que é do Fundeb, que é para educação, que é para antes, até o ano passado, os 70% era destinado somente aos professores que estavam em sala de aula. A partir desse ano, todo o dinheiro do Fundeb, os 70%, ele inclui os professores em sala de aula, os professores fora de sala de aula, a merendeira, todos os servidores que estão vinculados à educação, ele entra dentro dos recursos dos 70%. Então, até abril já foi gasto 80,29%. O que sobra ali, ele pode ser gastos nos meses subsequentes, como agora, em junho, a prefeitura paga o 13º 50%, ele vai entrar nesse percentual. Então, ele pode ser que dê um percentual a maior. Na saúde, do total da receita, que é idêntica da educação, obrigatoriamente tem que aplicar 15%. Esse valor aplicado aqui, ele é as despesas específicas do município, como eu coloquei no início. Aqueles de convênios, ele não entra no percentual dos 15%. Então, foi aplicado 2.399.925, que é igual a 22,26%. 7,26% a mais do que é obrigatório pelo município. Na despesa com o pessoal, a receita corrente líquida. A receita corrente líquida é tirado as emendas individuais e é só a receita corrente. Então, de 36.502.998, com despesa de pessoal, 17.857.958. O percentual aplicado, 49,92. O que os vereadores falam com relação a esse percentual? Está dentro do percentual ou está a mais? Está a mais. O percentual mínimo é de 48,6%. Tá? Então, ele tem uma exceção ali, um excedente de 1,32% que está gastando um pouquinho a mais. E nesse percentual, o percentual máximo é de 54%. Só que aí o Tribunal de Contas ele vai analisando esses percentuais, 54%. Aí 95% desses 54%, 51,3%. 51,3%. E os 90%, 48,6%. Até nesse percentual de 48 até 51, o tribunal, todo mês que nós mandamos o SIM-AM, que é o acompanhamento mensal, ele emite um alerta para o executivo, para ele tentar voltar para esse 48,6%. Tá? Pode falar.
Só que dentro desses 54, até os 51,3, se eventualmente o município precisar fazer uma operação de crédito, ele consegue a liberação. Se ultrapassar os 51,3, ele não consegue mais. E aí, para concluir, coloco à disposição, quem queira fazer perguntas, os vereadores, estou aqui à disposição para esclarecer alguma dúvida. Só para explicar isso, às vezes esse percentual que está mais, a prefeitura, agora recentemente, teve que fazer uma reestruturação administrativa, e aí isso influencia, porque esse percentual, ele não é só o percentual do período de janeiro a abril, ele é pego de maio de 2023 a... Uhum. A luz está acesa. Uhum. Isso. Uhum. Correto. Uhum. 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 Então? Ô Paulo, eu estava vendo aqui, me chamou a atenção essas transferências aqui, estaduais e federais. Isso é no quadrimestre. No quadrimestre. Porque seria 20.261.000, né? Uhum. E foi arrecadado só 9.861. Certo. Então aí dá uma diferença muito grande, quase 50%, né? Que era a previsão de que foi se a gente pegar lá a previsão de 22 milhões, dividir por 12, nós vamos ter uma média, né? Então, no momento, está dentro da média. Agora, se houver queda de arrecadação, aí pode diminuir. Não entendi, mas a pergunta que eu fiz, esses 20 milhões era para ser arrecadado dentro do quadrimestre? Não, é anual. Tá. Anual. Entendi, porque eu vi que deu uma diferença muito grande. Previsão, então está na média. Tá? Isso, praticamente é a previsão do orçamento que foi aprovado pelo Legislativo. Entendi. Tá? Então está dentro da média. Tá? Ok. Obrigado. Demais vereadores, público. Então eu gostaria de, em nome do Executivo, agradecer a presença de todos os vereadores aqui, Capocci, Marcos, Renato, Elias César e o presidente, eu conheço por Dinda, né? Nós conhecemos desde quando nós éramos jovens, né? Então, gostaria de agradecer aos demais, aos servidores da saúde, ao presidente do Conselho, aos servidores do Legislativo Municipal. Muito obrigado e que Deus nos continue abençoando. Eu vou ter de que Deus nos continua nos abençoando. Eu estou aqui hoje por um milagre de Deus. No domingo, Dia das Mães, eu bati a minha caminhonete, deu perca total e só levei 12 pontos na cabeça. Tá? Então, é graça de Deus. Então, tudo a gente tem, bens material a gente consegue, ao longo da vida, consegue repor. Agora, a vida da gente é uma só. Tá? Então, muito obrigado e que Deus nos continue abençoando. Obrigado.